A Rosa da Sulu, a invocação. Desde o começo eu sabia que aquilo era perigoso, mas a promessa de um amor arrebatador, de um desejo eterno, me cegava. Eu estava disposto a tudo, até mesmo a brincar com as forças que não compreendia. A cigana, com seus olhos profundos e voz rouca, me alertou. Falou da pombagira com um respeito sômbrio, quase como se invocar essa entidade fosse trazer à tona uma fera adormecida. Ela me explicou que pombagira podia atender aos meus desejos, amor, paixão, caminhos abertos, mas sempre cobraria um preço. Você tem certeza que está preparado? Ela me perguntou, a voz soando quase como um aviso final. Sorri, disfarçando o medo, e balancei a cabeça. Eu não estava preparado, e se tivesse a chance de voltar atrás, talvez não estivesse contando esta história agora. Era sexta-feira. Esperei o sol se pôr e me preparei para o ritual. A cigana havia especificado todos os itens necessários: rosas vermelhas, velas pretas e vermelhas, um pouco de champanhe e uma oferenda que eu deveria colocar em um beco escuro. Fiz tudo como ela havia mandado. Não queria correr o risco de errar e acabar atraindo algo ainda pior. Meia-noite. O beco era mais escuro e desolado do que me lembrava. As luzes piscavam ao longe, e o vento frio soprava, carregando o aroma das rosas que eu havia posicionado com cuidado no chão. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu acendia as velas. Um leve tremor me percorreu a espinha quando a última vela começou a arder, lançando uma luz fraca e vacilante. Eu respirei fundo, fechei os olhos e pronunciei o nome dela em um sussurro baixo, quase temeroso. Pedi que ela me ouvisse, que viesse até mim e atendesse ao meu pedido. Mas no fundo, eu ainda duvidava. Uma parte de mim achava tudo aquilo um teatro vazio, uma encenação para uma força que talvez nem existisse. E foi aí que senti. Primeiro foi como uma onda de frio, mas não era o tipo de frio que se sente no corpo. Era um frio que parecia nascer de dentro, um peso invisível que pressionava minha mente. Então, ouvi passos, o som claro e determinado de saltos altos ecoando pelo beco, aproximando-se devagar. Meu coração acelerou. Abri os olhos, mas hesitei em me virar. Senti uma presença atrás de mim. Uma presença que exalava uma energia intensa, pesada, como um perfume doce demais que enjoa e sufoca ao mesmo tempo. E então ela falou, "Você me chamou." E eu vim. A voz dela soou próxima ao meu ouvido, quase como um sussurro sedutor, mas com uma firmeza que me arrepiou até os ossos. Respirei fundo, reuni a coragem que ainda restava e me virei devagar. Ali estava ela. Uma mulher deslumbrante, com a pele como uma porcelana pálida, os lábios pintados de vermelho sangue e olhos negros profundos como poços sem fundo. Vestia-se de vermelho, o vestido abraçando suas curvas de uma forma que parecia impossível. A beleza dela era avassaladora, mas havia algo errado naquele sorriso. Era um sorriso largo demais que exibia dentes que, sob a luz fraca das velas, pareciam afiados demais. Ela me olhava como quem avalia uma presa. E eu sentia que era exatamente isso para ela. Seus olhos escuros me encaravam de uma maneira que me deixava desconfortável, mas incapaz de desviar o olhar. "Você quer amor, meu querido?" Ela começou, a voz carregada de uma doçura maliciosa. "Quer fogo e paixão? Pois eu lhe darei. Mas tudo tem um preço." Eu abri a boca, mas as palavras não saíram. O coração batia tão rápido que parecia que explodiria a qualquer momento. Ela sorriu, um sorriso torto, como se soubesse exatamente o que se passava dentro de mim. Quando ela estendeu a mão e tocou meu rosto, uma onda de calor me percorreu, mas não era um calor comum. Era um calor que parecia ferver o sangue, uma chama que ardia de dentro para fora. Ao toque dela, minha visão se embaçou e senti como se estivesse sendo puxado para algum lugar. Imagens passaram pela minha mente em um borrão. Eram cenas que não faziam sentido, mas ao mesmo tempo pareciam familiares. Um quarto escuro, o cheiro de rosas misturado com algo que não conseguia identificar e uma risada que era ao mesmo tempo sedutora e terrivelmente cruel. Eu não conseguia me mexer. Meu corpo estava preso sob o toque dela, como se sua mão fosse um grilhão invisível. O vento no beco parecia ter cessado, e o mundo ao nosso redor ficou em silêncio absoluto. Senti que estava afundando, como se seus olhos me arrastassem para um abismo negro do qual eu nunca poderia escapar. "Você me pertence agora," ela sussurrou, aproximando o rosto do meu. "Vou te mostrar o que é amor e o que é dor." Ela deu um passo para trás e, de repente, o peso em meus ombros desapareceu. Meu corpo estava livre, mas algo dentro de mim havia mudado. Ela ainda estava lá, dentro de mim, como uma sombra que não desaparece, mesmo quando o sol se põe.
Ela me lançou um último olhar cheio de promessas que eu temia e, ao mesmo tempo, desejava. E então, como uma névoa vermelha, ela se dissipou, sumindo na escuridão do beco. O vento voltou a soprar, frio e cortante, mas dessa vez trouxe com ele o silêncio pesado de algo que ficou incompleto. Algo que eu sabia que ela voltaria para buscar. Eu respirei fundo, mas o ar parecia mais denso. Peguei minhas coisas e voltei para casa, mas o caminho parecia mais longo, cada sombra mais profunda, e a sensação de ser observado nunca me abandonou. A presença dela, mesmo quando eu estava sozinho, eu ainda podia sentir. O encontro. Eu não conseguia esquecer a noite em que ela apareceu. Desde o ritual, o rosto da pomba-gira estava gravado na minha mente. Aqueles olhos escuros e penetrantes, o sorriso perturbador que parecia enxergar minha alma. Eu sentia sua presença em cada canto escuro da casa, cada sombra, cada espelho que cruzava meu caminho. Mas por mais que tentasse esquecer, uma parte de mim ansiava por vê-la novamente. Um desejo mórbido crescia dentro de mim, como se, uma vez tocado por ela, eu estivesse para sempre preso em sua teia. Então, ela voltou. Era uma noite silenciosa e eu estava sozinho em casa. O ar estava pesado, denso, como se o próprio ambiente tivesse se transformado em uma prisão invisível. Sentado na sala, ouvia o tic-tac do relógio, cada batida parecendo mais alta do que a anterior. Os minutos se arrastavam e eu sentia o medo me invadir, um medo irracional, profundo, que parecia crescer dentro de mim. E então ouvi. Era um som que jamais poderia ser confundido. Passos, o som claro de salto alto ecoando pelo corredor vazio. Cada passo reverberava na casa como se estivesse me chamando, me atraindo. Meu coração começou a bater mais forte e eu me levantei, hesitante. Eu sabia quem estava ali, mas não queria acreditar. Cada célula do meu corpo gritava para que eu ficasse parado, mas era como se algo mais forte me empurrasse a seguir em frente. Saí da sala e entrei no corredor, os passos dela cada vez mais próximos, cada vez mais altos. Ela andava devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Eu virei a esquina e finalmente a vi. Ali estava ela, parada no fim do corredor, cercada por uma penumbra que parecia absorver toda a luz ao redor. Vestida de vermelho, os olhos escuros brilhavam com uma intensidade maligna. Seu sorriso, aquele sorriso largo, quase exagerado, estava cravado em seu rosto. Um convite cruel e irresistível. Cada movimento dela parecia calculado, sedutor e ameaçador ao mesmo tempo. Ela começou a andar em minha direção, os passos suaves e ritmados. Não havia pressa. E eu sabia que, se quisesse, ela poderia desaparecer antes que eu pudesse reagir. Mas não era isso que ela queria. Ela queria que eu a visse, que eu sentisse cada segundo da sua presença como uma promessa, ou talvez uma sentença. Quando ela parou a poucos centímetros de mim, pude sentir o cheiro de rosas e incenso, um perfume doce e sufocante que parecia me envolver. Eu não conseguia respirar direito, o ar parecia pesado demais, carregado da essência dela. Sem dizer uma palavra, ela estendeu a mão e tocou meu rosto, com um gesto que parecia quase carinhoso. Mas, ao sentir seu toque, um arrepio gelado percorreu meu corpo, e percebi que aquele carinho era como o toque de uma serpente que rodeia sua presa. E então ela murmurou, a voz sussurrada como um veneno que penetrava fundo na minha mente: "Você ainda quer amor, meu querido?" Eu tentei responder, mas as palavras não saíam. Algo dentro de mim se revolvia, uma mistura de medo e fascínio. O sorriso dela se ampliou e por um instante seus olhos brilharam com uma chama vermelha, como se houvesse um fogo oculto por trás daquele olhar frio. "O amor é uma faca de dois gumes", ela continuou, a voz suave, mas carregada de uma malícia que me fez estremecer. "Você buscou o fogo, mas não sabia que esse fogo poderia queimá-lo até as cinzas." Enquanto ela falava, senti algo estranho se espalhar dentro de mim, como uma onda de calor e escuridão. Era como se cada palavra dela ressoasse no meu próprio corpo, mexendo com meus pensamentos, minha alma. Visões começaram a surgir em minha mente, imagens desconexas e distorcidas de lugares que eu nunca havia visto, rostos que eu não conhecia, eram rostos de sofrimento, de dor, e todos pareciam me observar, como se soubessem de algo que eu ignorava. Em meio a essas visões, vi uma imagem clara. Era ela, sentada em um trono rodeado de rosas vermelhas, segurando uma taça de champanhe numa mão e uma faca na outra. Ela me observava, o olhar fixo, como se estivesse me convidando a me juntar a ela, ou talvez a me submeter. Tentei desviar os olhos, mas não consegui. Era como se eu estivesse preso na visão, condenado a testemunhar aquilo que ela queria me mostrar. Subitamente, o toque dela se intensificou,
e senti como se estivesse sendo puxado para um abismo sem fim. Era uma sensação vertiginosa, como se eu estivesse perdendo o controle do próprio corpo, afundando em uma escuridão que não tinha fim. Quando finalmente consegui me mover, me afastei dela com um tranco, ofegante, o corpo tomado por um pavor que eu nunca havia sentido antes. Ela apenas me observava, ainda com aquele sorriso impassível, um brilho de divertimento no olhar. Era como se eu fosse uma brincadeira para ela, um jogo sem vencedor. "Eu já disse que tudo tem um preço", ela murmurou, e a voz dela parecia vir de todos os lugares, ecoando na minha mente. "Você me chamou, e agora você me pertence." Com essas palavras, ela se afastou, seus passos ecoando no corredor vazio. Eu ainda observava sem conseguir me mover, e ela desapareceu na escuridão, deixando apenas o perfume de rosas e a sensação de vazio. Fiquei parado, atordoado, sentindo que algo dentro de mim havia sido arrancado, mas também algo havia sido deixado em seu lugar. Um peso, uma sombra que eu sabia que me acompanharia para sempre. Eu nunca mais estaria sozinho, pois ela estava comigo agora, como uma marca, uma promessa silenciosa de que, quando eu menos esperasse, ela voltaria para reivindicar o que lhe pertencia, a transformação. Desde o encontro no corredor, algo dentro de mim havia mudado. Eu me sentia estranho, como se não estivesse mais sozinho no meu próprio corpo. Era como se uma sombra fria e silenciosa tivesse se alojado no meu interior, espreitando cada pensamento, cada movimento. Ela estava lá, em cada canto escuro da minha mente. E mesmo assim, eu me recusava a acreditar. Queria pensar que tudo aquilo não passava de um delírio, uma visão perturbadora que logo desapareceria. Mas não desapareceu, pelo contrário. A partir daquela noite, comecei a notar coisas estranhas. Cada vez que me olhava no espelho, via algo diferente nos meus olhos. Um brilho incomum, uma profundidade sombria que não era minha. Meu próprio reflexo parecia me encarar de volta, como se houvesse outra pessoa dentro de mim, observando. Os espelhos, antes objetos comuns, passaram a me causar um desconforto inexplicável, como se cada superfície refletisse não apenas o meu rosto, mas também o dela. Lá estava ela, sorrindo em mim. Em uma noite particularmente silenciosa, acordei com uma sensação de vazio esmagador, como se minha própria cama tivesse se tornado um abismo. O relógio marcava 3 da manhã. Eu estava sozinho, mas sentia como se alguém estivesse me observando das sombras. Levantei-me e caminhei até o banheiro, minha mente turva, como se estivesse em um transe. Ao acender a luz, encarei o espelho e quase gritei. Ali no reflexo não era exatamente eu quem estava, era o meu rosto, sim, mas algo estava errado. Meus olhos estavam diferentes, escurecidos, cheios de algo que não era meu. E então, sem perceber o que fazia, sorri. Um sorriso torto, cheio de malícia. Eu não tinha controle sobre aquele sorriso, e o horror me percorreu enquanto percebia que a expressão que surgia no espelho não era minha. Aos poucos comecei a perceber que meus movimentos, minhas ações, não eram sempre meus. Por vezes eu me pegava andando por lugares da casa sem lembrar por que havia começado a me mover. Outras vezes, objetos apareciam em lugares onde eu não os deixara. Uma taça de vinho vazia sobre a mesa, um batom vermelho que eu jamais comprara. Em uma dessas noites, entrei na sala e encontrei uma rosa vermelha sobre a mesa. O perfume doce e enjoativo invadiu meu nariz e senti uma onda de náusea. Ela estava lá. Mesmo sem vê-la, eu sabia que era obra dela. Peguei a rosa, mas ao tocá-la, um espinho se cravou na minha pele. O sangue começou a escorrer pelo meu dedo e um arrepio gélido percorreu minha espinha. Senti uma presença ao meu lado, uma sensação esmagadora de que ela estava comigo, mais próxima do que nunca. "O que você quer de mim?", sussurrei, a voz trêmula e sufocada pelo medo. E então a resposta veio. Não em palavras, mas em uma sensação. Era como se ela se misturasse aos meus pensamentos, invadindo minha mente e se espalhando lentamente, tomando cada canto da minha consciência. Uma dor latejante pulsava na minha cabeça, e eu ouvi sua voz, suave e sedutora, como um sussurro que parecia vir de dentro de mim. "Você já sabe o que eu quero", ela murmurou, e o som parecia ecoar em meus próprios pensamentos. "Eu quero você. Sua alma, sua essência, seu corpo, tudo isso agora me pertence." Eu caí de joelhos, lutando contra a sensação de estar sendo engolido por algo muito maior, algo que eu não podia controlar. Fechei os olhos e imagens distorcidas surgiram na minha mente. Eu a via, vestida de vermelho, dançando em meio às sombras, cercada de rostos vazios e olhos fixos, como se estivesse celebrando algo, um ritual, um banquete sombrio.
Cada vez que eu tentava lutar contra a presença dela, sentia que perdia um pouco mais de mim. Era como se ela estivesse lentamente se alimentando da minha resistência, devorando o que restava da minha força de vontade. As pessoas ao meu redor começaram a notar minha mudança. Amigos comentavam que eu estava estranho, distante. Alguns diziam que meus olhos pareciam diferentes, que havia algo sombrio no meu olhar, algo que assustava até os mais próximos. Ninguém conseguia explicar, mas todos sentiam. No trabalho, os colegas começaram a me evitar. Nas ruas, desconhecidos olhavam para mim com receio. Eu estava mudando, e não era algo que eu pudesse esconder. Em uma dessas noites, fui atraído para o espelho outra vez. Era como se a superfície de vidro me chamasse, um convite silencioso para que eu encarasse minha própria perdição. Lá estava ela, refletida nos meus olhos. Vi o rosto dela por um instante, sobreposto ao meu, um brilho triunfante em seus lábios. Ela sorria, um sorriso que eu sabia ser meu fim. Ela murmurou através de mim e, ao mesmo tempo, como se estivesse ao meu lado: "Eu estou dentro de você agora, querido. Já não há como escapar." Eu queria gritar, queria me livrar dela, mas estava preso, subjugado pela vontade dela. Meus pensamentos estavam cada vez mais nebulosos, como se minha mente estivesse sendo sugada para uma escuridão sem fim. Minhas ações, meus gestos, até mesmo minhas palavras, tudo parecia controlado por ela. Eu era um prisioneiro dentro do meu próprio corpo, uma marionete de carne e osso, manipulada por suas mãos invisíveis. E então, percebi a verdade aterradora. Eu não era mais eu. A cada dia, a cada noite, ela me consumia um pouco mais, até que não restasse nada de quem eu fui. Ela estava me transformando, moldando-me à sua vontade, e eu sabia que em breve não restaria nada de mim. Ela sussurrou uma última vez naquela noite, e sua voz me trouxe um calafrio que eu nunca havia sentido antes. "Você me pertence agora, e quando eu terminar, você será apenas uma lembrança distante, uma sombra." Olhei para o espelho uma última vez e vi meu rosto, mas não era meu, era dela. E naquele instante compreendi que minha luta havia acabado. O desespero. Ela tomou tudo. Cada pensamento, cada memória, cada pedaço de quem eu era havia sido consumido, sugado para um vazio que parecia não ter fim. Ainda existia, sim, uma sombra de mim, uma pequena faísca de consciência que resistia, mas ela estava enfraquecida, mergulhada em um desespero sem igual. Eu não conseguia mais distinguir onde eu começava e ela terminava. A presença da pombagira havia se fundido a mim e a cada noite sentia mais seu controle, como se ela estivesse enterrando meus últimos fragmentos de sanidade sob um manto de escuridão e sedução. Os dias passaram a se arrastar em uma monotonia insuportável, e a linha entre sonho e realidade se tornou nebulosa. Eu a via em todo lugar, refletida nos espelhos, na penumbra dos corredores, no canto dos olhos. O cheiro enjoativo de rosas e incenso impregnava o ar ao meu redor, perseguindo-me como um lembrete constante de sua presença. Tentava ignorar, mas era impossível. Eu estava sendo sugado para um pesadelo acordado e não havia como fugir. Comecei a me isolar de todos. Amigos e familiares já mal me reconheciam, e eu percebia o medo em seus olhos quando tentavam se aproximar. Cada encontro, cada conversa, fazia meu coração pesar, pois eu sabia que aquela sombra escura que me rodeava logo engoliria qualquer resquício de bondade ou empatia. A minha própria humanidade estava escorrendo entre os dedos como areia, e eu não conseguia impedir. Em uma das poucas noites em que me senti forte o bastante, decidi tentar me libertar. Procurei a mesma cigana que me ajudara a invocá-la, na esperança de que ela pudesse reverter o que havia sido feito. O beco onde ela vivia estava imerso em uma escuridão densa, e a porta estava entreaberta, como se ela soubesse que eu voltaria. Quando entrei, encontrei a cigana sentada e com uma expressão carregada de tristeza e resignação. Seus olhos penetraram os meus e ela suspirou, balançando a cabeça. "Eu avisei que haveria um preço", ela murmurou. "A pombagira é uma força que, uma vez liberada, não pode ser contida. Ela te possui agora e tudo que você foi está se tornando dela." Eu caí de joelhos, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. "Por favor, me ajude", implorei, a voz entrecortada de desespero. Eu faria qualquer coisa para ter minha vida de volta. A cigana me olhou com compaixão, mas havia uma dureza em seu olhar, uma certeza de que meu destino já estava selado. Ela estendeu as mãos e pegou as minhas, fechando os olhos enquanto murmurava palavras que não conseguia entender. Senti uma pequena esperança brotar, mas ao abrir os olhos, ela me encarou com uma expressão de pesar. "Ela te marcou", disse com uma voz grave.
Sua alma está entrelaçada dela. Libertar-se seria como tentar separar a sombra do corpo. O caminho de volta é impossível. A única coisa que posso oferecer é um fim para o seu sofrimento. Seus olhos reluziram e pela primeira vez eu compreendi o que ela estava sugerindo. Minha mente se debateu, mas uma parte de mim sabia que aquilo era verdade. Não havia como fugir. A pombagira estava em cada célula, em cada pensamento. Ela era eu. E em breve, eu seria apenas um fantasma na vastidão do seu domínio sômbrio. Saí da casa da cigana em um estado de torpor, as palavras dela ecoando em minha mente. O caminho de volta é impossível. As palavras eram um veredicto, um peso que esmagava meu peito. Passei aquela noite em claro, encarando o teto, ouvindo o silêncio esmagador que parecia me consumir. Era como se até a própria noite estivesse conspirando para me engolir, como se todas as forças da escuridão tivessem se reunido para testemunhar minha lenta destruição. E então, na madrugada, senti uma presença ao meu lado. Ela estava ali. Podia sentir seu perfume de rosas, o calor de seu toque, antes mesmo de sentir seus dedos no meu rosto. Sua voz ecoou dentro de mim, suave e triunfante, como uma chama que não se apaga. Você se rendeu, sussurrou. Não há nada que possa fazer para me deter. Eu sou você, agora e para sempre. Um grito de puro desespero irrompeu dos meus lábios, um som que pareceu sacudir as paredes do quarto. Mas ninguém ouviu. Ninguém poderia me salvar. Eu estava sozinho, preso em um abismo de onde jamais escaparia. Fechei os olhos, desejando a escuridão, a libertação. Foram muitos dias ou semanas de completo desespero. As sombras que antes apenas se escondiam nas esquinas, agora me sufocavam, se entrelaçando em cada pensamento, em cada batida do meu coração. Eu mal sabia quem eu era. A voz dela era constante, sussurrando em minha mente, zombando, me dizendo que eu jamais escaparia. Foi então que, em uma madrugada tão sombria quanto minha própria alma, eu senti algo diferente. Havia uma quietude no ar, um silêncio profundo que parecia me observar, um presságio sutil de que algo se aproximava. As horas se arrastaram e eu me vi de pé diante de um espelho, encarando meu reflexo, ou o que restava dele. Meu rosto estava pálido, os olhos fundos e estranhos, mas pela primeira vez em muito tempo vi algo diferente. Uma faísca, uma lembrança de quem eu havia sido antes dela. Eu me agarrei a essa sensação, lutando para relembrar quem eu era, o que eu amava, tudo que havia perdido. Foi como tentar segurar um fio frágil, mas, enquanto eu me concentrava, senti uma força inesperada surgir dentro de mim. Uma força que parecia vir das profundezas do meu próprio ser. E naquele instante eu percebi. Havia uma coisa que ela nunca poderia possuir completamente: minha vontade. Por mais que me dominasse, por mais que estivesse entranhada em cada fibra do meu ser, algo dentro de mim permanecia intocado, uma centelha que resistia. Um último pedaço de liberdade. E era por essa fresta, esse pequeno ponto de luz, que eu sabia que poderia lutar. Fechei os olhos, respirei fundo e comecei a chamar por minha própria força. Não era um ritual, não eram palavras mágicas. Era simplesmente um grito da minha alma, uma declaração de que eu ainda estava ali, de que ela não me tinha por completo. A sensação de resistência foi crescendo e senti a presença dela se agitar dentro de mim, como se ela também sentisse meu propósito se fortalecendo. Sua voz irrompeu, zangada, tentando silenciar minha mente. Você é meu, ela gritou, sua voz reverberando como um trovão. Aceite seu destino, renda-se. Mas eu continuei, puxando tudo de mim que ainda estava inteiro, cada lembrança, cada fragmento de quem eu era. E de repente fui tomado por uma lembrança muito antiga. A lembrança de minha mãe rezando, os olhos fechados, a voz sussurrando uma prece que eu mal me lembrava. Senti uma onda de calor, um amparo que há muito não sentia, e como se eu tivesse reencontrado minha própria fé, me vi dizendo aquelas mesmas palavras que ouvia nos lábios dela. Eram palavras simples, mas carregadas de uma energia que parecia antiga e poderosa. A voz dela, a pombagira, reagiu, e desta vez pude sentir uma nota de medo. Ela tentava me esmagar, tentava retomar o controle, mas eu continuava repetindo a oração, cada palavra se tornando uma barricada, um escudo, uma lâmina que perfurava sua presença dentro de mim. A dor era insuportável, como se eu estivesse ganhando meu próprio ser ao meio, mas eu resisti, segurando firme. E então, ela começou a se desvanecer. Senti uma pressão se afastando, como se uma corrente invisível estivesse sendo quebrada, pedaço por pedaço. Um calor se espalhou dentro de mim, preenchendo o vazio que ela havia deixado, curando as feridas, colando os pedaços que eu pensava que haviam sido perdidos para sempre.
De repente, ouvi um grito estridente, um som de pura fúria e desespero, e o quarto foi tomado pelo cheiro enjoativo de rosas murchas. Ela estava lutando, tentando se agarrar ao último pedaço de mim, mas a cada palavra que eu proferia, ela parecia se dissipar um pouco mais. Sua voz, antes tão forte e ameaçadora, agora era um sussurro fraco, um eco distante. Em um último esforço, ela murmurou: "Isso não é o fim. Eu voltarei. Você nunca estará realmente livre de mim." Mas no fundo eu sabia que ela estava mentindo. Sua presença estava se desintegrando, se dissolvendo no ar ao meu redor. Senti um arrepio final percorrer meu corpo, e então... silêncio. Um silêncio absoluto, como se todo o peso que eu carregava tivesse sido arrancado de uma só vez. Caí de joelhos, exausto, mas pela primeira vez sentindo uma paz verdadeira. O espelho refletia apenas a mim, os olhos claros e livres, sem o toque sombrio que me atormentava por tanto tempo. O perfume de rosas desaparecera e o ar estava leve, fresco, como se minha alma tivesse sido purificada. Eu estava livre. Ainda que o vazio deixado por sua partida fosse grande, sentia que era o primeiro passo para reconstruir minha vida, para redescobrir quem eu era, sem as sombras dela me assombrando. Levantei-me, olhei ao redor e soube que eu havia sobrevivido.